Não. Eu vou falar um pouquinho do Plano Marshall daqui a pouco, mas não tem nada a ver. O Plano Marshall aparece depois. Bem, o único defeito do plano do Keynes é que os americanos não estavam de acordo. E os americanos estavam de acordo por uma razão muito simples. Eles sabiam perfeitamente bem que no período após-guerra, quem iria fazer os empréstimos seriam os americanos. Eles é que iriam prestar dinheiro para o resto do mundo. Todo mundo ia querer dólares, porque os países industrializados estariam destruídos em grande parte pela guerra. E os países não industrializados, que iriam provavelmente se industrializar mais, precisariam de créditos deles também. Quer dizer, naquele momento, os Estados Unidos tinham 70% do ouro mundial e havia uma escassez previsível de dólares, ou seja, eles estavam com a faca e o queijo na mão. Então, por que eles entregariam a faca e o queijo a uma burocracia, uma tecnocracia internacional, para, através de uma moeda que o Keynes sugeriu que chamasse Bancor ou qualquer coisa assim, eles entregassem a direção do sistema, que eles poderiam exercer diretamente, a uma entidade neutra ou democraticamente escolhida? Então, o plano americano deu o Fundo Monetário Internacional. O Fundo Monetário Internacional é uma modificação da ideia keynesiana, é também uma cooperativa de crédito entre os países participantes. Cada país, no caso, entrava com uma parcela na sua própria moeda, portanto, o fundo tem dinheiro de todos os países participantes e com uma certa parcela de ouro, que hoje não se usa mais, o ouro foi desmonetizado e o fundo está vendendo ouro. Mas durante uma parte do período que ele existiu, ou seja, no período que estou tentando analisar agora, que é de 45 até 60 e tantos, o fundo era constituído por moedas de todos os países, libras, dólares, francos, cruzeiros, etc., e uma certa quantidade de ouro contribuído por cada um daqueles países. As cotas dos países são desiguais e foram acertadas a olho. Praticamente os americanos impuseram essas cotas, impuseram a si próprios uma cota grande, e o direito de voto no FMI é proporcional ao tamanho da cota. Então, desde o início, os Estados Unidos tinham 40% dos votos. Ao longo do tempo, o número de países que entravam no fundo foi se tornando cada vez maior, e, portanto, a parcela da cota americana foi diminuindo. Está claro? É lógico isso. Então aconteceu uma coisa muito curiosa, porque os estatutos do fundo garantiam o direito de veto a uma porcentagem de votos que era exatamente dos Estados Unidos. Quer dizer, uma resolução sobre certos assuntos vitais que não tivesse 58% dos votos não podia ser aprovada. Os Estados Unidos tinha mais de 42%. Quando caía a parcela deles para 35%, se alterava o estatuto, se dizia, para ser aprovado, precisa ter 65% dos votos. E assim foi. Atualmente, os Estados Unidos têm, se não me engano, porque isso muda a cada momento, alguma coisa como 17% das cotas do Fundo Monetário Internacional. E para uma resolução básica ser aprovada, tem que ter mais de 83% dos votos. Portanto, os Estados Unidos continuam tendo poder de veto dentro do FMI. Não é só os Estados Unidos, a junção de países que dê um número de votos igual. Os Estados Unidos também pode vetar, tá certo? Mas os Estados Unidos é o único país que sozinho, sem precisar de apoio de mais nenhum, pode impedir que o estatuto do fundo seja mudado, por exemplo, que, enfim, algumas coisas essenciais do fundo possam ser alteradas. Segunda característica do fundo: as taxas de câmbio seriam fixas, garantidas pelos respectivos governos. Ou seja, todas as moedas seriam conversíveis entre si, basicamente com o dólar, e o dólar manteria um valor constante em relação ao ouro. Esse é um dos aspectos centrais do fundo e que eu vou querer explicar bem, porque amanhã nós vamos começar por discutir exatamente o que deu em função disso. O que eu quero dizer é o seguinte: o governo americano declarou ao fundo de que o dólar vale 1,35 avos de uma onça de ouro. Onça é uma medida de peso. Eu não sei exatamente quantos gramas são, sempre esqueço, mas também um pouco importa. O preço de uma onça de ouro é 35 dólares. 28,38 gramas. Obrigado. Então, o governo americano se comprometeu com todos os outros países de que ele venderia ouro a esse preço a quem quisesse comprar. E compraria ouro a esse preço para quem quisesse vender. Está claro? É assim que se garante uma paridade fixa. Está claro isso?
Como eles tinham 70% do ouro mundial, era crível que eles pudessem vender ouro a $35 por muito tempo. E, evidentemente, os dólares podiam fazer à vontade. Quer dizer, comprar a $35, podiam comprar qualquer quantidade de ouro, que isso não tem problema nenhum. Tá certo? Então, vejam, voltar-se-ia uma espécie de padrão ouro, só que esse é um padrão dólar-ouro, ou que se chamou de Dollar Exchange Standard. Não se usaria mais o ouro diretamente como moeda de reserva, porque o ouro ia ficar todo nos Estados Unidos, na prática. Porém, se usaria o dólar como se fosse ouro, já que, no fundo, os Estados Unidos estavam prometendo, como naquelas antigas notas nossas, se pagará, converter os dólares em ouro a uma taxa fixa. Está claro isso? Muito bem. Então, a essência do fundo são as cotas, são as taxas de paridade cambial. Todo o país declararia de uma vez por todas ao fundo, minha moeda vale tantos dólares, ou tanto fração de dólar, e procuraria também, como eu expliquei ontem a vocês, no mercado cambial, comprar ou vender dólares de modo a manter aquela relação declarada. Quer dizer, as taxas cambiais só seriam alteradas quando houvesse desequilíbrios fundamentais, coisa que depois não se entendeu muito bem o que era. Mas havia um compromisso de, sempre que possível, todos os países manterem o valor da sua moeda em relação ao dólar prefixado de uma vez. Isso significa a conversibilidade, significa permite aos que operam com a libra, com o franco, com o marco, com o cruzeiro, ter confiança que o valor dessa moeda em termos internacionais não vai variar. Vejam bem qual é a implicação disso. Acho que ontem nós já discutimos isso, eu só quero referir. Implica que não há inflação em lugar nenhum. Está claro? Implica de que nenhuma moeda vai se desvalorizar em relação ao dólar. Todos os governos vão segurar as pontas, impedindo que houvesse inflação. Claro que sabia-se que isso logo depois da guerra não seria possível, se deu, portanto, um certo prazo para que os países passassem a se enquadrar nas normas do Fundo Monetário Internacional. Outra coisa importante, que sai da literatura, que andei lendo muito nos últimos meses, tem 150 e tantos países associados ao Fundo Monetário Internacional. Quando se fala os países, as moedas, está se pensando essencialmente em 10, 11 países. O resto não interessa. Quer dizer, quando se diz, o sistema Bretton Woods teve muito êxito nos primeiros 20 anos, depois da Segunda Guerra Mundial, de 45 a 65, está se pensando exclusivamente no dólar, na libra, no iene, no marco, no franco suíço, no franco francês, no franco belga, etc, etc. O cruzeiro jamais. Quer dizer, tivemos inflação esse tempo todo. E o cruzeiro teve que ser desvalorizado, sem dúvida nenhuma. E como o cruzeiro, eu diria a grande maioria das moedas dos países periféricos. É que do ponto de vista de quem bolou o fundo e de alguma maneira o administra e gera a sua ideologia, a periferia é um submundo, que não tem muita importância. Tanto assim é que esses 10 países que formam o chamado Clube de Paris, e que tem mais da metade das cotas do Fundo Monetário Internacional, com a maior disfarçatez se reúne, está reunido agora, ou se reuniu há uma semana atrás, para resolver o que vai acontecer no âmbito do fundo. Se reúnem os seus ministros publicamente, com a televisão lá, etc., resolvem o que eles vão propor ao fundo, já sabem que vai ser aprovado, que eles têm 50 e tantos % dos votos na cota. Depois, dali um mês, se reúne o fundo formalmente, vão 150 patetas representando todos aqueles países, inclusive o Galvez vai lá. Olha que lindo. O Galvez vai, diz ele no jornal, propor que as cotas do fundo sejam dobradas. Os 10 aprovaram que vai ser aumentado de 50%. Mas ninguém duvida que vai ser aumentado de 50%. Isso se o Congresso americano aprovar. Aí tem importância. Mas se o Congresso americano aprovar e os outros já querem isso, é isso que vai ser aprovado. Não adianta nada o Galvez ir lá propor 100%, o outro propor 150%. A negociação é uma palhaçada. Isso é assim desde o começo. Isso é importante que vocês entendam. E um outro ponto de divergência entre o Keynes e os americanos, logo no início da formação do fundo, é que os americanos disseram, não, empréstimo automático não tem. Ou se pode, é um empréstimo pequenininho, é praticamente a cota do país, ele pode retirar a própria cota que ele pôs lá, que é pouco. Qualquer coisa além da cota tem que ter condicionalidade. Isto é, o fundo tem o direito de mandar uma missão para dentro daquele país, para ver por que é que ele está encrencado, para ver quais são as mudanças de política econômica necessárias a pôr a economia desse país em ordem, para acabar com a inflação,
para acabar com a excessiva demanda por produtos importados, para acabar eventualmente com a supervalorização da sua moeda, enfim, fazer com que em pouco tempo o país reencontre o seu equilíbrio e não precise mais do auxílio do fundo. Só nessas condições é que o fundo pode auxiliar um país. Agora vejam um pouco, quer dizer, por que os britânicos eram contra essa ideia? E o Keynes saiu revoltado da primeira reunião do fundo quando isso foi aprovado. Porque os britânicos estavam agora no lado de quem vai pedir, de quem vai precisar do auxílio. E os americanos estavam do lado de quem vai dar o auxílio. Essa ideia da condicionalidade tem que ser bem entendida. Argumentam os que defendem essa posição de que tem um montão de governos irresponsáveis, corruptos, malucos, e que você não pode transformar o fundo numa espécie de poço sem fundo, que vai dando dólares, ou seja lá o que for, para esses governos gastarem à vontade. Porque não adianta nada você chegar e emprestar para um país 4, 5 bilhões de dólares, como ele está emprestando hoje ao Brasil, quando esse país tem uma dívida externa de 100 bilhões de dólares. Quando esse país vai aumentar essa dívida externa só para pagar os juros para 120, 140, 160. Quer dizer, é fatal que antes que o empréstimo seja desembolsado, o governo já vai precisar de mais empréstimo. Então, o que o FMI deve fazer? Antes de conceder um empréstimo stand-by, quer dizer, empréstimo vigiado, supervisionado, vai ao país, vê com seus ministros e responsáveis, suas autoridades monetárias, se tem estatísticas, as estatísticas prestam, vê então qual é a razão do país se encontrar na situação em que está, e fazer uma série de recomendações para que certas políticas sejam mudadas. E essa missão vai, cada 3 meses, olhando os resultados para ver se pode desembolsar a parcela seguinte. Em alguns países, essas missões se transformam realmente na autoridade monetária do próprio país, substitui o ministro da Fazenda, até no Peru aconteceu recentemente, com as consequências políticas que vocês podem imaginar. Outro ponto importante. O fundo foi localizado nos Estados Unidos, exigência americana. Os ingleses queriam que fosse em Nova York, pelo menos no centro financeiro. Os americanos falaram, não, vai ser em Washington, juntinho ao nosso governo. Como nós vamos dar o dinheiro, é preciso que o Departamento de Tesouro tenha o olho direto. O segundo diretor do fundo é sempre americano, e tem direito de veto dentro do funcionamento da diretoria executiva. Enfim, os americanos mantêm a rédea curta, e eles transmitem ao fundo a sua filosofia econômica, que na verdade é pré-keynesiana. Essa é a coisa mais irônica. Enquanto o próprio governo americano, não o Reagan, mas os governos precedentes, principalmente o Truman e depois o Kennedy e o Johnson, praticavam política keynesiana nos Estados Unidos, eles impunham, através do Fundo Monetário Internacional, praticamente a ortodoxia do padrão ouro aos infelizes países que precisassem recorrer ao FMI. Significa disciplina monetária, acabar o mais rapidamente possível com a inflação, segurar os meios de pagamento, geralmente com crise, com recessão, com desemprego, com quebra de empresas. Enfim, o Fundo Monetário tem uma bem merecida fama de algo aterrorizador e monstruoso, porque de fato levou numerosos países a uma situação péssima. Pode-se dizer em defesa dele que, primeiro, nenhum país é obrigado a recorrer ao fundo, não é obrigatório, e provavelmente esses países já estavam em uma situação muito ruim antes. Eu diria que, eu não conheço todos os casos, mas em muitos casos os respectivos governos já queriam fazer essa política mesmo, porém era politicamente muito desgastante para eles assumirem as consequências dessa política. Então é muito melhor politicamente dizendo que isso é uma imposição do imperialista, do estrangeiro, etc, etc, e fazer aquilo que já tinham intenção de fazer de qualquer maneira. Deixando o fundo, portanto, no papel de bode expiatório. Muito bem. Vamos então à parte final, sobre a qual eu precisava falar. Isto é, o que é que aconteceu com o funcionamento das instituições de Bretton Woods? Só 2 coisas mais. Em Bretton Woods, além do Fundo Monetário Internacional, que é o mais importante dos organismos criados, bem dentro, vamos dizer, de uma lógica keynesiana, de haver uma autoridade supranacional, só que no fundo não é supranacional, é americana, se criou o Banco Mundial, chamado Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento,
e que também tinha fundos essencialmente americanos e cuja função era, na verdade, encaminhar empréstimos de longo prazo para a reconstrução das economias afetadas pela guerra e para ajudar mais tarde o desenvolvimento de países subdesenvolvidos. O Brasil é um grande cliente do chamado hoje Banco Mundial. E depois da guerra se criou uma terceira instituição muito importante, que é o GATT, General Agreement on Tariffs and Trade, GATT, que significa em português Acordo Geral de Tarifas e Comércio, que era exatamente um acordo para permitir que o comércio mundial voltasse a funcionar depois daquela loucura de procurar autarquia, procurar substituir importações por parte de todos os países antes da guerra. Então, a essência do acordo de tarifas e comércio é de que todos os países, para começar, concedessem a mesma tarifa a todos os outros países. Todos os países signatários do acordo não fariam discriminação em relação aos seus parceiros comerciais, que era muito comum antes, que levou à Segunda Guerra Mundial. De países em blocos importavam a tarifas menores os mercadorias dos seus parceiros e impunham tarifas maiores a outros países. Então a cláusula é tarifas iguais. Segundo lugar, de que não haveria elevação de tarifas por parte de país nenhum. Eles manteriam as tarifas onde estavam e iriam tentar reduzi-las paulatinamente na medida que pudessem, através de negociações multilaterais. Não precisavam ser multilaterais, porque desde que um país abaixasse a tarifa em relação ao outro, tinha que automaticamente estender essa redução tarifária ao conjunto dos países do GATT. E, finalmente, que nenhum país subsidiaria suas exportações, faria dumping. Enfim, é um acordo para evitar todas aquelas práticas lesivas ao comércio internacional que se tinham tornado comuns durante os anos 30. O Brasil é signatário do GATT. E isso tem alguma importância para nós. O resultado de tudo isso, de todo esse arranjo econômico, monetário, comercial, etc., foi bastante bom. Aí que entra o Plano Marshall, que o colega perguntou, quer dizer, os Estados Unidos, além do Banco Mundial, e usaram um pouco o Banco Mundial, deram diretamente grandes empréstimos e algumas doações aos países destruídos pela guerra, generosamente não distinguindo entre países vencidos e países aliados, porque aí a Guerra Fria já exigia outra definição, quer dizer, países agora aliados, ou seja, capitalistas, versus países comunistas, o nome que tenham. E por causa da Guerra Fria, certamente o Plano Marshall teve essa dimensão generosa, porque uma série de países, sobretudo a França e Itália, tinham saído da guerra com as forças de esquerda bastante reforçadas e particularmente com partidos comunistas muito subservientes, muito ligados à União Soviética e que estavam no governo desses dois países e poderiam inclusive ficar sozinhos no governo e fazer o que se chamaria então uma revolução comunista. Para evitar essa revolução na Grécia, os americanos intervieram diretamente a mano militar e nesses outros países a mano financiária. Quer dizer, com generosas doações ou empréstimos a juros baixos e longos prazos para permitir a rápida recuperação econômica desse país. E ela de fato se fez. Quer dizer, aquilo que se destruiu em 5, 6 anos de guerra se reconstruiu em cerca de 10 anos. Quer dizer, em 1955 se pode dizer que a Europa Ocidental e o Japão já tinham novamente alcançado, no mínimo, o potencial produtivo que tinham tido antes da guerra. Pelo menos esse. Só que com uma velocidade de crescimento muito maior do que os Estados Unidos. Então acontece uma coisa extremamente interessante. Os Estados Unidos vão se atrasar. Os Estados Unidos que tiveram um enorme crescimento econômico durante a guerra e nos primeiros anos de após-guerra, elegem um presidente republicano durante os anos 50, o presidente Eisenhower. Eisenhower pratica uma política não keynesiana, ou pré-keynesiana, na verdade, e segura o desenvolvimento industrial e o desenvolvimento econômico nos Estados Unidos. Durante o período Eisenhower, a economia americana cresce muito pouco. E nessa mesma época, pau na máquina, os japoneses, os alemães, os italianos, os franceses, e vários outros países europeus estão crescendo aceleradamente. Um outro país que está crescendo também aceleradamente a partir de 55 é o Brasil. O Brasil entra nessa conjuntura de pós-guerra
depois que já teve bastante industrialização por substituição de importações antes da guerra, durante a guerra, mantém essa política, protege o mercado interno. O governo brasileiro participa ativamente como empreendedor, se constrói Volta Redonda, grandes obras energéticas, infraestrutura viária. Enfim, o Brasil começa realmente a uma industrialização que esbarra, no entanto, na balança de pagamentos. Quer dizer, o Brasil tem que financiar tudo aquilo que pretende importar para continuar crescendo, com exportações só de produtos primários, principalmente café. A demanda por esses produtos primários não aumenta e, portanto, o Brasil carece de dólares para manter um ritmo, até acelerar esse ritmo. Nessa época chega o governo Juscelino Kubitschek, que resolve cortar o nó górdio e, utilizando o grande tamanho do país, abre uma espécie de concurso internacional para a industrialização acelerada de toda uma série de ramos que não existiam na economia brasileira, das quais a indústria automobilística é o mais prestigioso, mas não é só a indústria automobilística, é a indústria naval, é a indústria de tratores, é a indústria de caminhões, enfim, há todo um leque de indústria, inclusive siderúrgica e tal, que o Juscelino, uma vez no governo, resolve fomentar simultaneamente, requerendo recursos muito maiores do que o Brasil obteria normalmente pela venda de café e uns poucos produtos mais que nós conseguimos exportar, e, portanto, só poderiam ser financiados por empréstimos ou então por inversões diretas. Então, o Brasil aí inova realmente. Quer dizer, o Brasil diz o seguinte: nosso mercado não somente é mais ou menos grande, mas vai crescer muito. Atualmente, os americanos, todo mundo está exportando para cá. Nós vamos, em pouco tempo, fechar a importação e substituir as importações de automóveis, de caminhões, de tratores, de navios, de aviões, enfim, de tudo e quanto, para aqueles que investirem no Brasil e se comprometerem em poucos anos, acho que era prazo de 4, 5 anos, a produzir tudo, 100%, não só montar o bicho aqui, montar a máquina, produzir todos os componentes. Os americanos, sob Eisenhower, acharam que isso era uma barbaridade, que isso não tinha nenhum sentido, etc., se recusaram. Eles estavam, na verdade, investindo que nem os loucos na Europa, que tinha acabado de criar um mercado comum europeu e estavam crescendo muito. Os americanos tinham interesse de ficar ao pé no mercado europeu. Os europeus estavam assustadíssimos com essa penetração americana e vieram para o Brasil. Quer dizer, as primeiras multinacionais europeias se formaram, e japonesas, respondendo ao desafio de Juscelino Kubitschek. É interessante isso. Então, depois de algum tempo, ao lado das multinacionais americanas, começaram a aparecer as multinacionais alemãs, japonesas, algumas italianas, francesas e assim por diante. Depois, outros países da América Latina também imitaram o Brasil e esse processo teve continuidade. O importante é de que é um período de extrema prosperidade internacional. Graças ao GATT e a tudo isso, o comércio nacional cresce muito, portanto, o sistema econômico mundial se recupera totalmente daquela decomposição que sofreu nos anos 30. A quantidade de comércio internacional cresce muito mais do que a produção de cada um dos países, portanto, há uma dessubstituição de importações, ao contrário, quer dizer, os países produzem mais para vender para fora e compram mais do exterior. Portanto, há um aumento do sistema econômico mundial, da componente internacional, há um maior entrelaçamento, maior interdependência econômica entre os vários países, e até a fim dos anos 60, você tem um período em que há algumas poucas recessões, muito poucas, muito suaves, e em que o crescimento econômico mundial atinge uma intensidade inédita na história do capitalismo. Quer dizer, nunca a produção, o emprego, etc., nunca houve tanta prosperidade nos países capitalistas industrializados como nessas 2 décadas após a Segunda Guerra Mundial. Prosperidade essa que atinge também alguns países periféricos, tal qual o Brasil, por exemplo. Realmente o Brasil também usufrui um período de rapidíssimo crescimento econômico, vamos dizer, grosso modo, entre 45 e 60 e poucos. Eu acho melhor parar por aqui e vamos passar as perguntas.